Você está ouvindo o UCAMA, Filosofia do Direito e Justiça Social em Podcast. Um projeto de extensão da Universidade Federal de Jataí, que conecta filosofia, justiça social e epistemologias descoloniais. Este é nosso episódio número 1, respondendo o que é UCAMA. Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast UCAMA, Filosofia do Direito e Justiça Social. Hoje exploraremos o conceito de UCAMA, uma noção tradicional africana que emerge da língua Shona, falada no leste do Zimbábue, sul de Moçambique e leste da Zâmbia. UCAMA significa relacionamento ou interconexão e reflete uma cosmovisão biocêntrica que valoriza a interdependência com todo o cosmos. O Kama deriva etimologicamente do verbo kama, que se refere ao ato de ordenhar uma vaca ou cabra, sugerindo proximidade e cuidado mútuo com benefícios compartilhados pela comunidade. A raiz rama, que indica parente, amplia essa ideia além de laços de sangue ou casamento, abrangendo uma rede de relações mais ampla. Esse conceito abrange a conexão com o universo inteiro, incluindo todas as pessoas, passadas, presentes e futuras, através de uma solidariedade anamnésica. Isso significa que nossa identidade e caráter são moldados por nossos ancestrais, os chamados mundízimo, sensibilizando nossas ações para o passado, presente e futuro, com valores morais transmitidos entre gerações. O Kama também estabelece um vínculo com o mundo natural por meio da ancestralidade totêmica, onde animais e plantas são vistos como possuidores de uma alma humana, formando uma comunidade de substância entre todas as formas de vida. Essa visão sustenta a crença de que todas as coisas no cosmos estão interconectadas e que o ser humano deve cooperar com a natureza. Promovendo respeito e harmonia, o Kama se relaciona com o Ubuntu, sendo um conceito mais abrangente, do qual o Ubuntu, entendido como humanidade, é uma expressão concreta. A inter-relação humana na sociedade é vista como um microcosmo da relacionalidade universal, integrando pessoas ao mundo biofísico. Essa perspectiva adiciona uma dimensão afetiva que se estende à natureza e a todos os seres, enriquecendo a compreensão do Ubuntu filosoficamente. O Kama oferece uma base ética para a união social, espiritual e ecológica. Ele desafia a dicotomia entre antropocentrismo e ecocentrismo, sugerindo que ser humano plenamente implica cuidar não apenas de si e de outros humanos, mas de todo o ambiente natural. Essa ética ambiental forte implica obrigações para com as futuras gerações e reconhece o valor intrínseco da natureza. Qualquer destruição ou sofrimento em um registro ecológico, seja um indivíduo, a sociedade ou a natureza, afeta os outros, enquanto a cura em uma área beneficia transversalmente todas as demais. O conceito de cosmo-ubuntu reflete essa visão não hierárquica do ser humano, derivada da cosmologia africana, com o Kama como valor central para a convivência planetária. Em outras línguas, o Kama aparece como Ubuntu em Zulu, Xhosa, Lezika em Setsuana e Letinga em Inkalanga, indicando sua relevância transcultural. Em síntese, o Kama encapsula uma visão africana de interconexão universal, integrando humanidade, ancestrais e natureza em uma ética de responsabilidade mútua e cuidado ambiental. A ideia de UCAMA nos fala sobre uma teia de relações. É fascinante descobrir como essa palavra em si já carrega esse significado em suas próprias letras. Como vimos, o Kama vem da língua Shona, mas vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa raiz. A jornada começa com o verbo Kama. Imagine uma cena ancestral comunitária. Kama é o ato de ordenhar uma vaca ou uma cabra. Já percebe a riqueza desse verbo? Ordenhar não é um ato violento ou distração pura, é um ato de proximidade e de cuidado mútuo. O animal é cuidado e, em troca, oferece nutrição que beneficia toda a comunidade. Não há exploração. A relação desse verbo surge ama, que significa parente. E aqui está a primeira grande expansão do conceito. Parente, nessa visão, não se limita ao sangue ou à certidão de casamento. Rama é todo aquele com quem você estabelece uma relação de reciprocidade e apoio mútuo. É a comunidade como uma grande família. Finalmente, chegamos em Ukama, o estado de estar relacionado, de ser parente. A própria palavra, portanto, é um convite, é um chamado para sair do individualismo e se reconhecer como parte de um todo interconectado, onde cada ação, como ordenhar, é feita com consciência do seu impacto no outro. Essa base linguística não é apenas poética, é o alicerce prático de uma filosofia de vida, e se o Kama é sobre relações. Como ele dialoga com um conceito que você talvez já conheça? O Ubuntu. Muitos de nós já ouvimos falar do Ubuntu, com sua famosa e linda definição.
Um ser humano é um ser humano através de outros seres humanos. É uma filosofia poderosa sobre nossa humanidade compartilhada. Mas onde fica o Ukama nisso? Pense no Ukama como o guarda-chuva filosófico, a teia maior. Enquanto o Ubuntu se concentra magnificamente nas relações entre humanos, o Ukama amplia o olhar. Ele diz, sim, nossa humanidade é fundamental, mas ela não existe num vácuo. Ela está entrelaçada com o mundo natural, com os ancestrais e com as gerações futuras. Se o Ubuntu é a expressão concreta da relacionalidade dentro da sociedade humana, o Ukama é a relacionalidade universal. É como se o Ubuntu fosse um capítulo crucial, talvez o central, dentro do livro maior que é o Ukama. Um não invalida o outro. Pelo contrário, um complementa e expande o outro, acrescentando uma camada profunda de responsabilidade afetiva para com todos os seres. Não apenas os humanos. No Brasil, o Ukama ganha vida com vozes femininas como de Wanda Machado, que vê os terreiros de candomblé como espaços de aprendizado, onde Iabás ensinam a conexão com ancestrais e natureza. Wanda Machado nos ensina que o ritual de inserção e uma comunidade de terreiro pressupõe a ideia de Ukama. Ela explica, o que prefiro chamar de feitura ao invés de iniciação é por entender que esse é o momento de se fazer a cabeça, preparando aquele que está sendo feito para aprender a aprender. Neste caso, cada um estaria voltado para a sua melhor forma de aprender na vida e no caminho da emoção de cada dia. Aprender na vida também como poesia, aprender descobrindo novas estruturas internas, aprender percebendo o extraordinário no cotidiano. Aprender, nessa condição, seria preparar-se para viver o cotidiano na sua complexidade criadora, gestando novas sensibilidades e sentidos, reconectando-nos aos ancestrais como parentes vivos. Não sombras do passado. Outro autor brasileiro que pode ajudar a pensar o Ukama é Nego Bispo, um filósofo quilombola que fala da afroconfluência. Ele nos lembra que desde a chegada dos povos africanos houve uma conexão profunda com os povos indígenas, não por palavras, mas por uma linguagem cosmológica. As árvores, os rios, os animais. O Ukama, nesse contexto, é essa teia viva que une quilombos, indígenas e a natureza. Desafiando o colonialismo que tentou nos separar, podemos citar, dentre muitas outras pessoas, Sandra Petti com sua pretagogia, que traz o corpo dançante afroancestral como uma forma de pertencer à teia da vida. E Ailton Krenak, que nos lembra que a terra é parente, juntos com Nego Bispo, que fala da afroconfluência. Ailton Krenak, Wanda Machado e Sandra Petti mostram que o Ukama é uma filosofia viva, tecida por relações comunitárias e espirituais que desafiam o colonialismo. Em resumo, o Ukama é a ecologia das relações, da qual a humanidade Ubuntu é uma parte vital, mas não a única. Essa visão ampla nos leva a uma pergunta inevitável. Como aplicar essa filosofia de interconexão universal nos desafios concretos do nosso mundo moderno? De que serve uma filosofia se ela não iluminar nosso caminho? O Ukama não é uma ideia abstrata para ser admirada. É um chamado à ação, uma bússola ética para a justiça social e ambiental. Ele desafia diretamente a mentalidade de exploração que marca nossa era. Se tudo e todos estão interconectados, poluir um rio não é um dano colateral. É envenenar um parente, é cortar um elo vital da teia da qual dependemos. A crise climática, sob a lente do Ukama, deixa de ser um problema técnico e se revela uma crise de relacionamento com a natureza. Socialmente, o Ukama fortalece a noção de que o bem-estar individual é inextricável do bem-estar coletivo. Uma sociedade justa, nessa visão, é aquela que cuida de todos os seus membros, passados, presentes e futuros. Porque entende que a cura de um é a cura de todos. E o sofrimento de um ecoa em toda a rede é uma filosofia que nos convida a praticar uma solidariedade anamnésica. Uma bela expressão que significa lembrar juntos. Lembrar dos nossos ancestrais e de seus ensinamentos. Lembrar das futuras gerações para as quais estamos construindo o mundo. E agir hoje de forma a honrar ambos, isso nos leva à nossa responsabilidade final. O ponto de partida para transformar a escuta em atitude. O Ukama, portanto, é mais que uma palavra. É um convite a uma revolução quieta, mas profunda, na forma como nos vemos no mundo. Não somos entidades isoladas competindo por recursos num planeta inerte. Somos nós em relações. Somos parentes dos humanos, dos animais, das florestas e dos rios. Somos pontes entre o passado ancestral e o futuro que ainda está por nascer. Esta visão biocêntrica oferece um antídoto potente contra a alienação, a desigualdade e a degradação ambiental. Ela nos oferece uma base, retirada da sabedoria africana, para repensar nosso direito, nossa economia e nossa ética.
E agora, a pergunta que fica para cada um de nós: como você vai cultivar o Ukama? Como você pode, no seu dia a dia, fortalecer suas relações com as pessoas ao seu redor, honrar o conhecimento que veio antes de você e agir com mais cuidado e respeito pelo mundo natural? A jornada da interconexão começa com uma única percepção: que, a partir de hoje, possamos olhar ao redor e enxergar não estranhos, não recursos, mas parentes. Ukama. Você ouviu o episódio 1 do podcast Ukama, desenvolvido como projeto de extensão na Universidade Federal de Jataí. Neste episódio, tentamos definir o que é Ukama. Nos próximos 2 episódios, lançados amanhã e depois de amanhã, vamos falar de sua aplicação na educação e no desenvolvimento de consciência ambiental. Narração feita por inteligência artificial. Edição e roteiro de Marcos Carvalho Lopes. Abertura com a canção Oslodum, de Gilberto Gil. Oslodum 2004, como fundo musical de DJ Dolores e My Fair Lady, de David Byrne, como transição, todas sob a licença Creative Commons.